Existe um mapa antigo, que descreve exatamente o que acontece com a essência humana antes dela alcançar a iluminação. Os alquimistas medievais conheciam esse mapa. Eles passaram séculos tentando transformar chumbo em ouro. Mas Jung descobriu que a verdadeira transformação nunca foi sobre metais, foi sobre a psique humana. E o que Huberman provou em 2025 através de seus estudos sobre consciência e neuroplasticidade valida cada estágio desse mapa milenar. Se você está passando por um período de confusão, de dor, de sensação de que tudo está desmoronando, preste atenção. Você pode estar no meio de um dos estágios mais importantes da sua existência. E se você não entender o que está acontecendo, pode confundir transmutação com destruição, pode tentar medicar o que deveria ser vivenciado, pode fugir exatamente do que veio te libertar. Hoje eu vou te revelar os 5 estágios que toda essência atravessa antes de despertar. Vou te mostrar o que Jung mapeou usando a linguagem da alquimia. E vou te explicar o que Huberman descobriu sobre como o cérebro realmente muda durante cada um desses estágios. Porque isso não é apenas psicologia, isso não é apenas espiritualidade. Isso é neurociência encontrando sabedoria antiga e provando que os místicos estavam certos o tempo todo. Vamos começar pelo primeiro estágio. Jung chamou de nigredo. Em latim significa escurecimento. Os alquimistas descreviam como a putrefação, a morte da matéria-prima antes dela poder ser transformada. E Jung usou essa imagem para descrever algo que acontece na psique humana, algo profundo. O nigredo é o momento em que tudo, o que você pensava que era, começa a morrer. Suas certezas desmoronam, suas máscaras caem. A persona que você construiu ao longo de anos, a imagem que apresentava ao mundo, começa a se dissolver. E isso dói muito. Jung foi muito claro sobre isso. Ele disse que você não pode encontrar iluminação na luz externa. Você só encontra a iluminação confrontando a escuridão interior. O despertar completo é uma descida brutal ao abismo da própria psique. Muitas pessoas confundem esse estágio com depressão. E aqui está uma distinção crucial que poucos entendem. Na depressão, raramente existe preocupação com a jornada interior. A pessoa está sofrendo, mas não está questionando o significado desse sofrimento. No nigredo, no que os místicos chamam de noite escura da alma, existe uma preocupação ativa com o que esse sofrimento significa. Existe uma sensação de que algo maior está acontecendo, mesmo que você não consiga nomear. Huberman e a neurociência moderna confirmam isso de uma forma fascinante. Em um episódio recente do Huberman Lab com o Dr. Christoph Koch, um dos maiores pesquisadores de consciência do mundo, eles discutiram como experiências transformadoras mudam literalmente a estrutura do cérebro. O Dr. Koch descreveu como todos nós vivemos dentro do que ele chamou de bolha da realidade. Essa bolha contém nossas crenças, nossas memórias, nossos vieses sobre a realidade, e durante experiências transformadoras, essa bolha pode ser quebrada. As fronteiras que definem quem achamos que somos podem se dissolver. O nigredo é exatamente isso. É a quebra da bolha da realidade. É o momento em que o cérebro começa a se reorganizar. E é por isso que dói tanto. Você está literalmente perdendo estruturas neurais que definiam sua identidade. Conexões que existiam há anos estão sendo desfeitas. E seu cérebro, seu corpo, sua psique, tudo resiste a isso. Mas guarde essa informação porque vou voltar nela mais tarde, porque o que vem depois do nigredo é ainda mais importante de entender. O segundo estágio, Jung chamou de albedo. Em latim, significa clareamento,
Depois da escuridão total do Nigredo, começa a surgir uma luz. Não é ainda a luz completa da iluminação. É uma luz pálida, como o amanhecer depois de uma noite muito longa. No albedo, existe um afastamento do mundo, uma reflexão intensa sobre a direção e o propósito da vida. A essência começa a se extrair da psique. Sua individualidade começa a emergir. E no final desse estágio, existe uma consciência espiritual elevada e um senso de propósito que não existia antes. Huberman explica isso em termos de neuroplasticidade. Ele diz que a agitação e a tensão são o ponto de entrada para a mudança cerebral. Quando você quer entender neuroplasticidade, quando quer entender como mudar comportamento, pensamento, desempenho, a coisa mais importante a entender é que isso requer processamento de cima para baixo, requer essa sensação de agitação. No albedo, a agitação do Nigredo começa a se transformar. O cérebro, que estava em caos, começa a formar novas conexões. As velhas estruturas que morreram no Nigredo estão sendo substituídas por algo novo. E isso requer reflexão, requer silêncio, requer afastamento do mundo externo para que o mundo interno possa se reorganizar. Muitas pessoas nesse estágio sentem uma necessidade quase irresistível de solidão. Elas não conseguem mais suportar ambientes muito estimulantes. Conversas superficiais se tornam insuportáveis. Relacionamentos que antes funcionavam começam a parecer vazios. Isso não é antissocialidade, é o cérebro pedindo espaço para se reconstruir. O terceiro estágio Jung chamou de citrinitas. Em latim significa amarelamento. Jung deu menos ênfase a esse estágio do que aos outros, mas ele representa uma transformação crucial. É o despertar da consciência superior. O momento em que o insight espiritual começa a se integrar com a experiência vivida. Nos citrinitas, você começa a ter vislumbres do que está se tornando. Momentos de clareza que antes eram raros se tornam mais frequentes. Você começa a entender padrões que antes eram invisíveis, a ver conexões que antes escapavam. A intuição se fortalece, a percepção se aguça. O Dr. Koch descreveu no Huberman Lab como a consciência não é sobre fazer, é sobre ser. Você pode meditar, ficar parado, ter experiências místicas e estar altamente consciente sem se mover. Inteligência é sobre planejamento e comportamento. Consciência é sobre estar feliz, triste ou ver algo. Nos citrinitas, você começa a experimentar essa consciência de uma forma mais direta, não como conceito, mas como experiência vivida. Momentos em que o pensamento para e apenas a percepção pura existe. Momentos de presença total que antes pareciam impossíveis. Huberman recomenda práticas específicas para cultivar isso. Ele menciona blocos de trabalho focado de 90 minutos seguidos de descanso. Menciona uma prática chamada descanso profundo, não sono, ou NSDR, que ele pratica todo dia por 30 minutos desde 2017. É uma forma de Yoga Nidra, que é eficaz para restaurar vigor mental e físico, e também para consolidar as mudanças neuroplásticas que estão acontecendo. O quarto estágio Jung chamou de rubedo. Em latim significa avermelhamento. É o estágio final da transformação alquímica, o momento em que a união dos opostos culmina no que Jung chamou de casamento sagrado, a conjunctio. No rubedo, as partes fragmentadas da essência humana finalmente se reconciliam. A sombra que você confrontou no Nigredo é integrada. A luz que começou a surgir no albedo atinge sua plenitude. A consciência superior dos citrinitas se enraiza permanentemente.
Carl Jung entendeu o rubedo como a culminação da individuação, a integração do self como um todo, onde todas as partes díspares da essência humana são reconciliadas. Esse estágio é marcado por equilíbrio, totalidade e a capacidade de manter luz e sombra sem fragmentação. E é aqui que a neurociência de Andrew Huberman se torna ainda mais relevante. Ele explica que o cérebro adulto pode ser remodelado com esforço focado. Estratégias-chave incluem sessões de trabalho focado, práticas de descanso profundo, sono de qualidade, exercício, mindfulness, novidade e visualização. No rubedo, essas práticas não são mais esforço. Elas se tornaram parte de quem você é. As novas conexões neurais estão estabelecidas. Os novos padrões estão consolidados. O que antes exigia disciplina, agora flui naturalmente. O quinto e último estágio é o que podemos chamar de união. Alguns autores o incluem no rubedo, outros o tratam separadamente. É o momento em que a separação entre você e algo maior se dissolve, não como conceito, mas como experiência direta. O Dr. Miguel Nicoleles compartilhou algo profundamente pessoal, ecoando o que foi dito no Huberman Lab. Ele descreveu experiências extraordinárias de consciência, experiências que o confrontaram com a vastidão da existência e a interconexão de tudo. Isso desencadeou uma mudança sísmica nos fundamentos ontológicos em que ele havia vivido a maior parte de sua vida. Depois de vivenciar momentos de profunda conexão com a natureza e a espiritualidade, ele disse: a sensação de separação diminuiu e uma compreensão mais profunda da unidade surgiu. Esse é o estado de união, quando a fronteira entre o eu individual e algo maior se dissolve permanentemente, não como crença, mas como experiência vivida, não como momento passageiro, mas como estado estável. Agora, deixa eu voltar naquele ponto que pedi para você guardar. Lembra que falei sobre a bolha da realidade sendo quebrada no nigredo? Pois bem, cada um desses estágios representa uma quebra e reconstrução progressiva dessa bolha. No nigredo, a bolha antiga é destruída. No albedo, uma nova bolha começa a se formar, mas ela é maior, mais flexível. Nos citrinitas, você começa a perceber que a bolha é apenas uma bolha, não a realidade em si. No rubedo, você ganha a capacidade de entrar e sair da bolha conscientemente. E na união, você percebe que nunca houve bolha alguma, apenas consciência ilimitada fingindo ter limites. Isso é revolucionário quando você entende as implicações. Cada estágio não é apenas psicológico, é neurológico, é espiritual, é existencial, tudo ao mesmo tempo. Os alquimistas medievais intuíram isso sem ter a linguagem científica. Jung traduziu para a psicologia. E agora, Huberman e a neurociência estão provando que esses antigos estavam descrevendo processos cerebrais reais. O cérebro humano tem aproximadamente 86 bilhões de neurônios. Cada neurônio pode ter até 10.000 conexões com outros neurônios. Isso significa que o número de possíveis estados cerebrais é maior que o número de átomos no universo observável. E a cada transmutação que passamos, essas conexões se reorganizam, morrem, renascem, se reconectam de formas inteiramente novas. Quando você está no nigredo, conexões que existiam há décadas estão morrendo, literalmente. Os neurônios que codificavam sua identidade antiga estão perdendo suas sinapses, e seu cérebro interpreta isso como ameaça existencial. Porque para o cérebro, identidade é sobrevivência. Perder quem você pensava que era sinaliza perigo mortal. Por isso a resistência é tão intensa, por isso o sofrimento parece insuportável.
Mas aqui está o que Jung entendeu e Huberman confirma. Essa morte é necessária. Você não pode construir uma nova estrutura neural em cima da antiga. A antiga precisa ser desfeita primeiro, e isso requer o que Huberman chama de estados de alta agitação, estados desconfortáveis que sinalizam ao cérebro que mudança é necessária. Existe um conceito na neurociência chamado poda sináptica. Durante certos períodos da vida, especialmente na adolescência, o cérebro elimina conexões que não estão sendo usadas. Isso torna o cérebro mais eficiente. O nigredo é como uma poda sináptica forçada, o universo, a vida. As circunstâncias estão eliminando conexões que não servem mais ao seu desenvolvimento. E isso dói, porque você se identificava com essas conexões. Jung tinha um termo para isso. Ele chamava de sacrifício do ego. O ego, que é a estrutura que dá coerência à nossa experiência consciente, precisa ser parcialmente dissolvido para que algo maior possa emergir, não destruído completamente. Isso seria psicose, mas flexibilizado, tornado mais permeável, capaz de se expandir para incluir mais do que antes conseguia conter. O Dr. Miguel Nicoleles descreveu como, depois de suas experiências transformadoras, sua visão de mundo mudou fundamentalmente. Ele não perdeu sua capacidade de funcionar, não perdeu sua identidade básica, mas algo se expandiu, algo se tornou mais poroso. A fronteira rígida entre eu e não eu se tornou mais fluida. Isso é exatamente o que acontece em cada estágio da individuação. A fronteira se torna mais fluida, a bolha da realidade se torna mais transparente, até que eventualmente você percebe que sempre esteve olhando através de um vidro, e o vidro pode ser removido. Jung disse que os humanos têm sede de totalidade. Queremos que todas as partes de nós mesmos sejam integradas. Individuação é o nome que ele deu ao processo de alcançar essa totalidade. Um processo envolvendo um eu individual, emergindo da integração do inconsciente coletivo e pessoal. Mas aqui está algo crucial que poucos entendem. Esses estágios não são lineares. Jung foi muito claro sobre isso. Eles são cíclicos, imprevisíveis e profundamente pessoais. Você pode passar pelo nigredo múltiplas vezes na vida, cada vez mais profundo, cada vez revelando camadas mais ocultas da psique. A neurociência confirma isso. Huberman explica que a neuroplasticidade não é um evento único, é um processo contínuo. O cérebro está constantemente se remodelando baseado em experiência, e cada grande transmutação de vida inicia um novo ciclo de reorganização neural. Então, se você passou por uma iluminação anos atrás e agora está novamente no escuro, não se desespere, você não regrediu, você está em um nigredo mais profundo, preparando-se para uma iluminação mais completa. Cada ciclo te leva mais perto do que Jung chamava de self, o centro mais profundo da psique, que transcende o ego individual. Existe uma pesquisa fascinante sobre o que acontece no cérebro durante experiências espirituais. Cientistas descobriram algo incrível. As áreas cerebrais que se ativam durante experiências místicas sugerem que essas experiências estão profundamente enraizadas em nossas redes neurais. É como se estivéssemos programados para a transcendência. O cérebro não está tendo um defeito. Durante o despertar da essência humana, ele está, na verdade, acessando modos de funcionamento que normalmente estão adormecidos, modos que os mestres da contemplação, de todas as tradições, têm acessado por milênios, através de práticas como meditação, jejum, isolamento,
e oração intensa. Andrew Huberman, inclusive, criou sua própria meditação, que ele chama de ponte espaço-temporal. Ela envolve focar primeiro dentro do corpo, por 3 respirações. Depois, progressivamente, expandir a atenção para fora. Ele explica que isso ajuda a sair da bolha da realidade habitual e experimentar a consciência de uma forma mais expandida. É como dar um reset na sua percepção. Agora, vou te dar algo prático. Como saber em qual estágio você está e o que fazer em cada um deles? Porque conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento intelectual. E você não está aqui para entretenimento. Você está aqui porque algo em você reconhece a verdade do que estou dizendo. Algo em você já está no meio dessa jornada e precisa de orientação. Huberman sempre enfatiza que protocolos precisam ser práticos e baseados em evidências. Então, vou combinar a sabedoria de Carl Jung com as descobertas neurocientíficas para te dar ferramentas reais, não teoria abstrata, prática aplicável. Se você está no nigredo, tudo parece estar desmoronando. Suas certezas antigas não funcionam mais. Você pode estar questionando tudo em que acreditava: relacionamentos, carreira, identidade. Tudo parece incerto. O que fazer? Não fuja da escuridão. Carl Jung disse que a iluminação vem de confrontar a escuridão interior, não de evitá-la. Permita-se sentir a desintegração. Ela é necessária para a reconstrução. É como uma fênix renascendo das cinzas. Práticas específicas para o nigredo. Primeiro, mantenha um diário de sombra, toda noite. Escreva os pensamentos e emoções que você normalmente evitaria, os medos, as raivas, as vergonhas, não para se identificar com eles, mas para trazê-los à luz da consciência. Jung disse que o que você não traz à consciência aparece na sua vida como destino. Segundo, permita o luto. Você está perdendo uma versão de si mesmo. Isso merece luto. Não tente ser forte. Não tente superar rápido. Andrew Huberman explica que emoções precisam ser processadas pelo corpo. Chorar, por exemplo, libera o hormônio adrenocorticotrópico, que ajuda a regular o estresse. Negar o luto é prolongar o sofrimento. É como impedir a cura de uma ferida. Terceiro, simplifique. Reduza estímulos. Menos telas. Menos notícias. Menos conversas superficiais. O cérebro precisa de espaço para se reorganizar. Cada estímulo externo é energia que poderia estar sendo usada para processamento interno. É como dar um tempo para a mente respirar. Se você está no albedo, você começou a sair da escuridão mais intensa, mas ainda precisa de muito tempo sozinho. Reflexão se tornou central na sua vida. Você está reavaliando tudo. O que fazer? Honre a necessidade de solidão. Huberman recomenda práticas como NSDR para ajudar o cérebro a consolidar as mudanças. Escrever um diário pode ser poderoso nesse estágio. Jung praticava isso obsessivamente. Práticas específicas para o albedo. Primeiro, implemente blocos de 90 minutos de trabalho focado, seguidos de descanso. Huberman explica que esse é o ritmo natural do cérebro para processamento profundo. Durante esses blocos, trabalhe em questões internas, journaling, contemplação, arte, qualquer coisa que permita que o material inconsciente emerja. É como dar espaço para a intuição florescer. Segundo, pratique NSDR, ou descanso profundo não sono diariamente. 20 a 30 minutos. Isso não é sono. E não é meditação.
É um estado específico onde o cérebro pode processar e consolidar mudanças. Huberman diz que faz isso todo dia desde 2017. Existem áudios guiados gratuitos disponíveis. É como dar um upgrade no seu sistema operacional interno. Terceiro, passe tempo na natureza regularmente. Sem fones de ouvido, sem telefone. Apenas você e o mundo natural. Estudos mostram que isso ativa redes cerebrais associadas com reflexão e integração. A natureza foi onde os contemplativos de todas as tradições buscaram clareza. Ela continua sendo o melhor ambiente para o processamento do albedo. É como recarregar as energias na fonte. Se você está nos citrinitas, você está tendo vislumbres de clareza, momentos de insight que parecem vir do nada, uma conexão crescente com algo maior. O que fazer? Cultive esses momentos. Meditação, contemplação, tempo na natureza. Huberman menciona que foco visual pode aumentar o foco mental. Pratique olhar para um ponto fixo por períodos cada vez mais longos. Isso treina o cérebro para estados de consciência mais focados. É como afinar um instrumento musical. Práticas específicas para os citrinitas. Primeiro, desenvolva uma prática de meditação consistente. Não precisa ser longa, 10 a 20 minutos diários. Huberman menciona a meditação de ponte espaço-temporal. Comece focando dentro do corpo por 3 respirações. Depois, progressivamente, expanda a atenção para o espaço ao redor. Depois, para além do espaço imediato. Isso treina o cérebro a acessar estados de consciência expandida. É como abrir as portas da percepção. Segundo, registre seus insights. O citrinitas traz clareza, mas essa clareza pode ser fugaz. Tenha sempre algo para anotar. Jung mantinha cadernos onde registrava sonhos, visões, intuições. Esses registros se tornaram a base de muito do seu trabalho. Seus insights são igualmente valiosos. É como coletar tesouros escondidos. Terceiro, busque experiências que expandam sua percepção. Arte, música, poesia, conversas profundas, viagens a lugares novos. O cérebro nos citrinitas está pronto para fazer novas conexões. Alimente-o com material rico. Cada experiência expandida fortalece as novas redes neurais que estão se formando. É como plantar sementes de sabedoria. Se você está no rubedo, você sente uma integração acontecendo. As partes de você que pareciam em conflito estão se harmonizando. Luz e sombra coexistem sem batalha. O que fazer? Comece a compartilhar o que aprendeu, não de forma evangélica, mas de forma autêntica. Carl Jung disse que o propósito da individuação é aumentar a consciência. Consciência aumentada beneficia não apenas você, mas todos ao seu redor. É como acender uma luz para iluminar o caminho dos outros. Práticas específicas para o rubedo. Primeiro, encontre formas de servir. O rubedo não é sobre acumular experiências espirituais para si mesmo. É sobre usar o que foi integrado para beneficiar outros. Isso pode ser tão simples quanto estar mais presente com as pessoas que ama, ou tão amplo quanto mudar de carreira para algo mais alinhado com sua nova compreensão. É como transformar conhecimento em ação. Segundo, mantenha as práticas, mas com leveza, no rubedo. Meditação, journaling, contemplação continuam importantes, mas elas deixam de ser esforço e se tornam tão naturais quanto respirar. Se ainda parece forçado, você provavelmente ainda está nos citrinitas. Seja paciente. É como dançar no ritmo da vida. Terceiro, abrace a paradoxalidade. O rubedo é o estágio onde opostos coexistem. Você pode sentir profunda paz e profunda dor simultaneamente.
Pode experimentar separação e união ao mesmo tempo. Não tente resolver os paradoxos. Eles são o território do rubedo. A mente racional quer respostas claras. A psique integrada abraça a complexidade. É como aceitar a beleza da imperfeição. Se você está na união ou vislumbrando-a, você já experimentou momentos onde a separação entre você e algo maior se dissolve. O medo da morte diminui ou desaparece. Uma paz profunda existe, mesmo em meio ao caos externo. O que fazer? Viva a partir desse lugar, não como uma realização espiritual para se gabar, mas como o alicerce para uma vida de serviço e presença. O Dr. Koch disse que após sua experiência, ele perdeu completamente o medo da morte. Essa liberdade permite viver de forma radicalmente diferente, uma existência plena. Práticas específicas para a união. Primeiro, esteja disponível. Pessoas em estados de união frequentemente atraem outras que estão no início da jornada. Esteja disponível para ouvir, para apontar o caminho, não para converter, mas para iluminar quando solicitado, para compartilhar a luz. Segundo, continue praticando. A união não é um destino final. É uma porta para territórios ainda mais vastos. Os grandes místicos de todas as tradições continuaram suas práticas até o último dia. Não porque precisavam, mas porque a prática se tornou uma expressão natural de sua existência. Um reflexo do ser. Terceiro, viva ordinariamente. Um antigo ditado zen diz: antes da iluminação, cortar lenha, carregar água. Depois da iluminação, cortar lenha, carregar água. A união não te torna especial, te torna profundamente ordinário, profundamente humano, profundamente presente para a simplicidade da existência, saboreando cada instante. É importante entender que você pode estar em diferentes estágios, em diferentes áreas da vida. Você pode estar no rubedo em relação à carreira, mas no nigredo em relação a relacionamentos. Isso é normal. A essência humana não se transmuta uniformemente. Diferentes complexos, diferentes padrões, despertam em tempos diferentes. Carl Jung trabalhou com o conceito de complexos. São como subpersonalidades dentro de nós. Cada complexo pode estar em um estágio diferente do processo de individuação. É por isso que a iluminação é tão complexa. Não é uma transmutação única e simples. São múltiplas transmutations acontecendo em paralelo, como engrenagens de uma máquina intrincada. Andrew Huberman explica que diferentes redes neurais podem mudar em ritmos diferentes. Algumas áreas do cérebro são mais plásticas que outras. Algumas memórias e padrões estão mais profundamente enraizados e levam mais tempo para se transmutar. Paciência é essencial, como o jardineiro que espera a flor desabrochar. Há algo mais que preciso te dizer antes de encerrar. A iluminação não é o fim, é o começo. Quando você passa por esses 5 estágios, você não chega a um destino final. Você ganha acesso a uma nova forma de viver, uma forma onde a transmutação é contínua, onde a consciência continua se expandindo, onde cada momento é uma oportunidade de aprofundamento, de mergulho interno. Carl Jung continuou seu processo de individuação até o fim da vida. Ele nunca disse que havia chegado, sempre estava explorando mais profundo, sempre descobrindo novas camadas. Esse é o paradoxo da iluminação. Quanto mais você desperta, mais percebe que há para despertar. Uma jornada infinita. O Dr. Koch, mesmo após suas experiências transformadoras, continua pesquisando a consciência, continua explorando, continua se perguntando. A experiência não encerrou a busca, ela a transformou em uma sede insaciável por conhecimento. Você chegou até aqui,
Você agora tem um mapa. Um mapa que Carl Jung extraiu da alquimia medieval. Um mapa que Andrew Huberman está validando com a neurociência de ponta. Um mapa que incontáveis almas antes de você seguiram, mesmo sem saber que estavam seguindo, um caminho ancestral. A pergunta agora é simples. Em qual estágio você está? O que esse estágio está pedindo de você? E você está disposto a honrar o processo, mesmo quando ele dói? Mesmo quando a jornada se torna árdua? Carl Jung disse que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Esses 5 estágios são o caminho para dentro. O nigredo te força a olhar para a escuridão que evitou. O albedo te dá espaço para processar. Os citrinitas te mostra vislumbres do que está se tornando. O rubedo integra tudo em um novo todo. E a união revela que você sempre foi parte de algo infinitamente maior. A jornada não é fácil. Nunca foi. Nunca será. Mas é a única jornada que realmente importa. Porque no final, como Carl Jung percebeu, o propósito da essência humana é tornar consciente o que era inconsciente. E cada estágio desse processo te leva mais perto dessa realização. Te aproxima do seu verdadeiro eu. Esse conhecimento que compartilhei levou anos de pesquisa para reunir Carl Jung, alquimia, Andrew Huberman, neurociência, tradições contemplativas. Tudo conectado para te dar um mapa que poucos possuem. Se você sentiu o valor disso, considere apoiar através do Super Thanks. Cada apoio é você dizendo: continue revelando essas conexões. Continue unindo sabedoria antiga com ciência moderna. Você não é apenas espectador. Você faz parte dessa missão de iluminação coletiva. Agora me conta nos comentários, qual dos 5 estágios você está vivendo agora? Como você sabe? O que esse estágio está te ensinando? Quero ouvir sua experiência. Porque cada história de iluminação ilumina o caminho para outros que estão começando a jornada. Cada relato é uma luz.